Imagine um voo comercial, uma aeronave moderna, equipada com tecnologia de ponta. Uma noite tranquila, passageiros acomodados, conversas baixas, luzes suaves iluminando a cabine. O comandante anuncia um trajeto sem complicações. O oceano abaixo reflete a luz da lua, sereno, inofensivo. Tudo parece absolutamente normal. Mas então, algo muda. Um detalhe imperceptível no radar. Uma breve interferência na comunicação. E num instante, o impossível acontece. O voo 194 desaparece, sem deixar vestígios. Nenhum chamado de emergência, nenhum sinal de socorro, nenhuma explicação. Essa não é apenas mais uma história de um avião perdido. Essa é uma das mais misteriosas e aterrorizantes ocorrências já registradas no Triângulo das Bermudas. Um lugar onde o tempo e o espaço parecem se dobrar, onde as embarcações e as aeronaves somem sem explicação. O voo 194 partiu com um destino certo, mas ele jamais chegou. O que aconteceu naquela noite? Foi um erro humano? Um fenômeno climático extremo? Ou forças muito além do nosso entendimento? Hoje, vamos reviver os últimos momentos desse voo, explorar os relatos mais perturbadores e mergulhar nas teorias que tentam explicar um dos maiores mistérios da aviação. Mas esteja preparado. Algumas dessas explicações são mais assustadoras do que você imagina. No meio do vasto Oceano Atlântico, existe uma região que há séculos assombra marinheiros, pilotos e cientistas. Um local onde embarcações desaparecem sem deixar destroços. Aeronaves somem do radar sem qualquer sinal de socorro. E bússolas giram descontroladas, como se uma força invisível estivesse manipulando o espaço ao redor. Este lugar é conhecido como o Triângulo das Bermudas, uma área misteriosa situada entre Miami, Porto Rico e Bermuda. Apesar de não haver linhas visíveis no oceano, essa região se tornou palco de alguns dos desaparecimentos mais enigmáticos da história da navegação e da aviação. Ao longo das décadas, marinheiros relataram ver luzes estranhas no céu. Pilotos experimentaram falhas inexplicáveis nos sistemas elétricos. E tripulações inteiras desapareceram sem deixar rastros. O que poderia estar acontecendo aqui? Os céticos afirmam que tudo se resume a erros humanos, falhas mecânicas ou fenômenos naturais, como tempestades violentas e redemoinhos oceânicos. Mas há aqueles que acreditam que essa região esconde segredos muito mais perturbadores. Alguns falam que anomalias magnéticas que distorcem o tempo e o espaço. Outros defendem a teoria de que o Triângulo das Bermudas pode ser um portal interdimensional, um acesso a um mundo desconhecido. E há ainda quem sugira que tudo isso pode estar ligado a uma tecnologia extraterrestre oculta sob as águas. E foi assim, exatamente neste local enigmático, envolto em lendas e mistérios, que o voo 194 encontrou seu destino desconhecido. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Teria sido um simples acidente ou o avião cruzou os limites da nossa realidade? Era para ser apenas mais um voo rotineiro. O voo 194, um imponente Boeing 727, decolou do Aeroporto Internacional de Miami às 20 horas e 35 minutos, rumo a San Juan, em Porto Rico. A bordo, 78 passageiros e uma tripulação experiente, acostumada a cruzar os céus da região sem qualquer incidente. As condições climáticas estavam dentro da normalidade. O céu limpo, o oceano calmo, e para todos ali, aquela era apenas mais uma viagem comum.
Mas o que ninguém sabia era que aquela noite entraria para a história como um dos desaparecimentos mais misteriosos da aviação. Às 21h47, os controladores de voo receberam uma transmissão do voo 194. A voz do comandante soava tranquila, mas havia um tom de hesitação. Algo estava errado. Torre, aqui é o voo 194. Estamos vendo algo estranho no horizonte. Parece um... E então o contato foi perdido. Nenhum pedido de socorro, nenhum sinal de alerta. O radar que segundos antes mostrava a aeronave seguindo sua rota normalmente, agora exibia apenas um vazio. Como se o voo 194 tivesse sido apagado da existência. O controle de tráfego aéreo tentou restabelecer a comunicação. Nada. A cada minuto que passava, a angústia aumentava. Equipes de busca foram acionadas. Sobrevoaram toda a área em busca de sinais da aeronave. Escanearam as águas em busca de destroços. Mas não havia nada. Nenhuma mancha de óleo, nenhum assento flutuando, nenhum colete salva-vidas. Nenhum vestígio de explosão. O voo 194 simplesmente desapareceu. E foi aí que começaram a surgir as teorias mais assustadoras. O que poderia ter acontecido com o voo 194? Como um avião inteiro desaparece sem deixar rastros? Sem explicação oficial, diversas teorias surgiram ao longo dos anos. Algumas racionais, outras nem tanto. A primeira teoria é a teoria extraterrestre. Para muitos, o Triângulo das Bermudas é muito mais do que apenas uma zona de desaparecimentos. Ela seria, na verdade, um ponto de intensa atividade alienígena. Os pilotos relatam luzes brilhantes cortando o céu, objetos voando em velocidades impossíveis, e até estranhas perturbações no funcionamento de seus instrumentos. Há casos de aeronaves que desapareceram sem explicação e depois suas tripulações retornaram, diferentes, desorientadas, como se tivessem visto algo que suas mentes ainda não conseguiam processar. Será que o voo 194 foi abduzido? Será que em algum lugar do universo seus passageiros ainda estão vivos? Ou quem sabe sendo estudados. A segunda teoria é a de fenômenos naturais desconhecidos. Mas e se extraterrestres não forem a questão? E se a explicação estiver bem abaixo da superfície do oceano? Estudos mostram que a região do Triângulo das Bermudas possui anomalias magnéticas. Bússolas enlouquecem. Sistemas de navegação falham, sem explicação. Radares apresentam leituras impossíveis. Seria essa a chave para os desaparecimentos? Outra teoria sugere que enormes bolsas de gás metano se encontram no fundo do oceano. E quando liberadas, essas bolhas gigantescas poderiam reduzir a densidade da água, fazendo navios afundarem instantaneamente e até desestabilizar aviões em pleno voo. O voo 194 teria sido vítima de um fenômeno natural desconhecido? Ou estamos diante de algo ainda mais inexplicável? A terceira teoria é de experiências secretas. E se a resposta estiver oculta em segredos militares? Ao longo dos anos, muitos acreditam que a região do Triângulo das Bermudas seja um campo de testes de tecnologias ultrasecretas. Relatos indicam que bases militares ocultas poderiam estar realizando experimentos na área, utilizando ondas eletromagnéticas capazes de desativar sistemas eletrônicos e que, quem sabe, desmaterializar aeronaves inteiras. Há rumores de que esses testes estariam ligados a um projeto ainda mais sombrio, um projeto capaz de manipular o espaço e o tempo. Por fim,
A quarta teoria é de portais interdimensionais. E se o voo 194 não caiu? E se ele foi transportado? Algumas teorias mais perturbadoras sugerem que o Triângulo das Bermudas seja, na verdade, um ponto de convergência dimensional. Relatos de pilotos descrevem flechas repentinas de luz intensa, a sensação de tempo acelerado ou desacelerando, e até casos de aeronaves que desapareceram por minutos e apenas reapareceram depois, sem que os tripulantes soubessem o que aconteceu. E se o voo 194 não foi destruído, mas sim transportado para outro tempo, outra realidade, ou quem sabe, outro universo? O que realmente aconteceu naquela noite? Seria o Triângulo das Bermudas um enigma que nunca poderá ser resolvido? Ou um dia o voo 194 reaparecerá, trazendo consigo respostas que a humanidade ainda não está pronta para ouvir? E você? Qual dessas teorias parece a mais provável? Deixe nos comentários e continue nos acompanhando para os mistérios que desafiam a lógica e a ciência. Após o desaparecimento do voo 194, investigações foram conduzidas, buscas foram realizadas, mas os registros oficiais foram arquivados como inconclusivos. Nenhuma explicação foi dada, nenhum corpo foi encontrado, nenhum destroço jamais emergiu das profundezas do oceano. Para o mundo, o caso foi encerrado. Mas será que foi mesmo? Em 1989, um piloto de um pequeno avião particular sobrevoava a mesma região onde o voo 194 desapareceu. Era um dia claro, sem qualquer anomalia. Mas então, algo inesperado aconteceu. Seu rádio captou uma transmissão vinda de uma frequência antiga, já em desuso há anos. Curioso, ele ajustou a sintonia e ouviu algo que o fez gelar na cabine. Ainda estamos aqui. Alguém pode nos ouvir? O piloto reportou o incidente imediatamente. Especialistas analisaram a gravação e o que descobriram foi assustador. A voz captada no rádio parecia pertencer ao comandante do voo 194, desaparecido há décadas. Mas como isso seria possível? Uma transmissão vinda do passado? Um eco perdido no tempo? Ou será que em algum lugar, além da nossa compreensão, o voo 194 ainda está, esperando para ser resgatado? E você? O que acha que realmente aconteceu? O voo 194 desapareceu ou foi para algum outro lugar? O Triângulo das Bermudas permanece como um dos maiores mistérios da humanidade. Décadas se passaram, tecnologias evoluíram, satélites vigiam cada centímetro do nosso planeta. Mas ainda assim, perguntas sem respostas continuam a assombrar essa região. O que realmente aconteceu com o voo 194? Ele foi vítima de um fenômeno natural? De uma experiência militar que nunca veio à tona? Ou será que algo muito maior está envolvido? Algo que escapa à nossa compreensão? Algo que nossa ciência ainda não consegue explicar? Ao longo da história, o oceano guardou segredos que jamais foram desvendados. Alguns acreditam que o voo 194 foi apenas mais um capítulo desse enigma. Outros acham que a história ainda não terminou. Mas e você? O que realmente acha que aconteceu? Qual dessas teorias faz mais sentido para você? Teria o avião atravessado um portal para outra dimensão? Teria sido vítima de uma força desconhecida? Ou há uma explicação mais simples para esse desaparecimento? Deixe seu comentário. Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse caso enigmático. E se você gosta de histórias sombrias e inexplicáveis, continue acompanhando o nosso canal. Há muitos outros mistérios esperando para serem revelados.
Se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Nos vemos nos próximos vídeos, se o Triângulo das Bermudas permitir.